Fala, meus queridos Juve alunos! Galerinha, vamos lá para mais uma aula legalzinha de matemática básica. O conteúdo de hoje, então, a gente reduziu aí o título para algo chamado fração geratriz. Você lembra na sua escola que a prof falava para você assim, né? Tem que descobrir a fração geratriz disso. Só para te explicar basicamente qual é a ideia da fração geratriz, gente, é que quando a gente pega um número e esse número ele não é inteiro, e até mesmo os números inteiros a gente consegue fazer, né? A gente consegue representar qualquer número decimal finito. Decimal finito por quê? Decimal finito é um cara que tem um número finito de casa, então tem uma hora que ele acaba, em uma forma fracionária. Esse nome fração geratriz, a ideia dele, ele chama assim, porque é a fração que gera aquele resultado, né? Então a primeira pergunta é, como que eu faço para transformar um número decimal em fração? No final da aula, eu sei que alguns alunos eles têm um pezinho meio atrás, às vezes não é um pezinho meio atrás, às vezes é os dois pés mesmo, com trabalhar com fração. Mas cara, quem é professor de matemática, talvez muitos passaram na tua vida e tentaram te convencer a trabalhar com fração. Depois que você aprende, você vê que as operações com frações, elas são mais fáceis do que a gente ficar operando, por exemplo, número com vírgula, né? Eu sei que talvez com vírgula seja mais fácil, mas operar a fração em si é mais rápido, você ganha tempo, que é o importante para você no vestibular. Então, como eu faço para transformar? Por exemplo, eu estou com esse número aqui, 2,73. Ele é um número inteiro? Não, ele não é inteiro, ele é um número decimal, como a gente viu. Como é que eu faço para achar a divisão que dá aquele resultado? A fração que eu tenho que criar para dar aquele resultado ali? Então, primeiro eu vou te explicar a logística, tá, galera? Assim, um jeito mais formal, digamos assim. Você pegaria esse cara e você chamaria de x, tranquilo? Então, o x que a gente está trabalhando vale 2,73. Normalmente, quando a gente quer representar uma fração, o ideal é que a gente não represente uma fração através de números com vírgula, mas sim através de números inteiros. Então, a minha pergunta é, como que eu faria com que esse cara, ele ficasse inteiro? Cara, para ele ficar inteiro, ele deveria caminhar com a vírgula. Só que números você faz, que números você coloca ali que deixam ele deslocar a vírgula? São as multiplicações ou divisões por potência de base 10. Prof, como assim multiplicação por potência de base 10? Você não quer caminhar a vírgula duas casas para a direita? Se eu quero caminhar duas casas, você vai multiplicar por um número que tenha dois zeros, que multiplicar por zero é que faz deslocar a casa. Então eu vou multiplicar por 100. Você vai tornar aquele número 100 vezes maior. Agora, entenda um negócio. Ao multiplicar por 100, galera, desse lado o x multiplicado por 100 deu 100x, e do lado de cá, 2,73 vezes 100, você só vai ter o trabalho de caminhar duas casas, vírgula. Ficaria 273,0. E, cara, 273,0 é o próprio 273 em pessoa, tranquilo? Agora, você faz mais uma coisinha. Você vai pegar toda essa equação e dividir por 100 dos dois lados. Só que dividir por 100 não da maneira operacional, mas quer ver de que jeito? Pessoal, se eu pego um número que é 100x e divido por 100, vai dar só x, certo? E desse lado, se eu dividir por 100, ficaria 273 dividido por 100, ou seja, 273 sobre 100. Agora, entenda o que eu estou te dizendo. Esse x aqui é o mesmo x que estava lá, só que escritos de formatos diferentes. Aqui ele estava num formato decimal e aqui ele está num formato fracionário. Nota, isso que eu descobri aqui é a fração geratriz. É a fração, a divisão que você deve criar para obter como resultado isso aqui, né? Então 273 sobre 100. Gente, eu ensinei essa maneira aqui, que é uma maneira mais formal, mas esses números, que são os decimais finitos, eles são relativamente fáceis para a gente transformar. Eu não preciso toda hora, toda questão que eu pego, ir num canto, chamar de x, multiplicar por tanto e fazer essas contaiadas. Você basicamente faz isso aqui, ó, 5,823. Vai dar uma fração? Vai. Eu queria que você comparasse para cá. Gente, a parte de cima da fração, ela basicamente não lembra o que o número é? Basicamente, é o mesmo número, só que copiado sem a vírgula. Então, passo número 1. Você vai copiar o número sem a vírgula. Ficaria 5.823. Agora, a parte de baixo,
nesses casos, ela sempre será uma potência de base 10. Quando eu falo potência de base 10, nós estamos falando de números que são da forma 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Como que você vai saber qual usar? Isso vai depender da quantidade de casas depois da vírgula. Então, por exemplo, você notou que aqui eram 2 casas depois da vírgula? Se tinham 2 casas depois da vírgula, na parte de baixo da sua fração você também tinha 2 zeros. Então lembra disso, a quantidade de zeros é a quantidade de casas após a vírgula. Não tem 3 casas após a vírgula? Você vai colocar 3 zeros. 3 zeros significa que o número de baixo seria 1000. Até para lembrar, né, que você chegou, lembra do nomezinho das casas? Casa dos décimos, centésimos, milésimos. E como você vai até a casa dos milésimos, teria que ser uma divisão milesimal, uma divisão por 1000. Beleza, gente? Agora, olha outro exemplo, 3,5. Cara, 3,5, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, copia o número sem a vírgula, copiei, vai dar 35, e como tinha só uma casa após a vírgula, você vai colocar um único zero. Ao colocar um único zero, fica 35 sobre 10, ok? Então essa é a fração que dá 3,5, são coisas iguais, ok? Olha esse outro aqui, 0,71. Passo número 1, você vai copiar o número sem a vírgula. Gente, quando eu copio o número sem a vírgula, 071, é o famoso zero à esquerda, né? O número 071 é a mesma coisa que 71. Então você coloca 71, não tem a necessidade de colocar o zero, né? E depois, como eram 2 casas depois da vírgula, você colocaria 2 zeros. Então 0,71 seria a mesma coisa que 71 sobre 100. Tranquilo? Viu que números decimais finitos não são tão difíceis de transformar em fração, galera? É uma maneira bem tranquilinha. Agora, gente, o restante da aula, a gente vai dedicar um caso um pouquinho diferente de transformação, que é a transformação das dízimas periódicas. Você já ouviu falar das dízimas? Deixa eu te lembrar o que são as dízimas. Dízimas são aqueles números decimais, mas são os decimais infinitos. Aqueles números que não acabam numa determinada localidade. Eles possuem uma sequência e essa sequência ela pode ter um padrão ou não. E aí nós classificamos as dízimas como periódicas, aquelas que têm um padrão de repetição, ou não periódicas, aquelas que não dá para ver bem o padrão de repetição, né? Nessa aula, galera, a gente vai estudar as dízimas periódicas, aquelas que têm um padrão de repetição. E a pergunta é, como que eu pego uma dízima periódica, como por exemplo essa aqui, e eu transformo numa fração? Como que eu descubro qual divisão que gerou isso aqui? Então a gente vai fazer primeiro de uma maneira mais formal para você entender como que funciona o negócio. Ela é muito parecida com a ideia da anterior que a gente fez, de brincar de deslocar a casa da vírgula. Então vamos lá. Gente, passo número 1. É uma dízima periódica ou não periódica? Essa aqui é periódica porque há um padrão de repetição. No caso, o 5 e o 4 eles ficam repetindo várias e várias vezes, ok? Então passo número 1. Pegue aquela dízima e chame ela de x, beleza? Então note só, o x é 0,545454545454, tá? Infinitamente. Eu queria que você perguntasse o seguinte, qual é o período de repetição? Cara, período é aquilo que está repetindo, é o 54. Você conseguiria pegar a vírgula e jogar ela para depois do período? Ah, professor, mas tem tantos. Eu queria que você jogasse para depois de um período. Gente, para ela ir para depois do período, que é o 54, a vírgula ela teria que caminhar 2 casas, certo? E para ela caminhar 2 casas, bastaria a gente multiplicar por um número que tem 2 zeros. Multiplica por 100. Quando eu multipliquei por 100, vamos fazer? Desse lado vai ficar 100 vezes o x. E como aqui eu desloquei a vírgula 2 casas, o número ele não vai mais ficar 0,54. A vírgula caminhou vai ficar 54,545454 e assim por diante. Todo mundo entendeu o que eu fiz até agora? Eu só desloquei a vírgula para depois do período. Prof, não resolveu muita coisa, né? Porque o número continua com vírgula. Só que aí sabe o que você faz? Tá vendo essa conta aqui de cima? Tá vendo que é o x? Eu queria que você só copiasse ele aqui embaixo. Então nota 0,545454 é o x é igual a isso. E aí a gente vai trabalhar, galera, com uma composição dessas duas equações.
como se fosse um sisteminha para a gente resolver duas operações. E eu vou pegar esse sistema, a melhor coisa que você poderia fazer ali é subtrair as equações. Quer ver por que vai ser legal subtrair? Porque quando eu subtraio, quando eu diminuo uma coisa da outra, olha que continhas legais vão dar. 100x menos x vai ficar daquele lado 99x. Desse lado de cá, se liga que uma coisa muito legal vai acontecer. Ai, professor, tá tão difícil diminuir isso. Você se ligou que da vírgula para cá são infinitas casas, mas que todo mundo é igual, gente. 5, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4. Então, depois da vírgula, todo mundo vai diminuir e vai cancelar. Moçada, então toda essa parte vai morrer. Vai ficar 54 menos 0, que é 54. E se eu dividir os dois lados por 99, né, eu vou dividir os dois lados por 99, né, que é o famoso passar 99 dividindo, eu não gosto muito, né, mas o x ele vai dar o quê? 54 sobre 99. E você acabou então de determinar qual era a fração geratriz. Moçada, a dízima que é formada por 0,545454, ela é a mesma coisa que 54 sobre 99. Se você está aí na sua casa jogar na sua calculadora, 54 dividido por 99, ele vai te dar exatamente um resultado aproximado, porque a sua calculadora vai aproximar, mas parecido com isso aqui, ok? Gente, deu para ver um padrãozinho? Deu para entender que daria para fazer essa transformação sem talvez fazer todas essas etapas? Por que eu falo isso? Porque essa dízima periódica, ela é uma dízima periódica que a gente fala de dízima periódica simples. Por que ela é uma dízima periódica simples? Porque depois da vírgula só tem gente repetindo. Então as dízimas periódicas simples, como é que elas ficam? Se elas são 54, 54, 54, a gente acabou de ver que o resultado dele é 54 sobre 99. Se fizer uma análise, o que é o 54? É o período de repetição. E aí eu já vou te dar uma ideiazinha. Sabe por que aqui ficou 99, dois noves? Porque ele se repete a cada 2. E como repete 2 em 2, na parte de baixo você teria 2 novezinhos, galera. Então a ideia dos 2 noves é por causa disso. Quer ver esse aqui, ó? Ah, 0,737373. Como é que ficaria? Quem é o período de repetição? 73. Então eu vou colocar aqui 73. E como se repete de 2 em 2, ficaria 73 sobre 99. Tá entendendo? Agora, olha esse aqui, galera. 0,2222. Pergunta, quem é o período de repetição? 2, 2, 2. Não é o 2 que está repetindo? Então a sua fração vai ficar 2, só que aí não vai ficar sobre 99. Como só tem um cara repetindo, a parte de baixo também só vai ficar com 9. Então 0,2222 é a mesma coisa que 2 sobre 9. Conseguiu entender? Beleza? Vamos lá, mais um. Gente, esse aqui eu queria te mostrar uma maneira que às vezes os alunos eles ficam na dúvida, porque até agora a gente só fez com 0. E aí o cara pergunta, Pio, mas e esse 2 aqui na frente? O que eu faço com ele? Gente, entenda o que eu vou fazer. Esse 2, ele não é a parte inteira? Quando eu falo 2, quer dizer que é 2, 2 inteiro. Então eu vou escrever assim, ó. 2, que é a parte inteira, e o que excedeu o 2 era um número que era da forma 0,55555. O padrão de repetição é 5, né? Então o padrão de repetição é 5 sobre 9, porque está repetindo de 1 em 1, ok? Então o resultado daria 2 mais 5 sobre 9. Se você quiser deixar numa maneira mais bonitinha, mais legal, a gente poderia ali e tirar o mínimo, né, galera? Então, por exemplo, essa conta aqui, a gente pode tirar o mínimo, que é 9, né? Aí 9 multiplica por esse 2, 9 vezes 2 é 18, mais o 5 que já estava dividido por 9, ou seja, o resultado dessa fração geratriz ficaria 23 sobre 9, tá? Se você digitar aí na sua calculadora 23 sobre 9, você vai entender que o resultado vai dar exatamente isso aqui, né? Então, se tiver um número aqui na frente, separa ele, pensa só no que está depois da vírgula, que é a parte problemática para a gente resolver, ok? Deixa eu só apagar aqui, só para você entender. Esse aqui, ó, 3,121212. Como eu te falei, tem um número antes da vírgula, separa. Que número tem aqui na frente? 3.
mais um número que seria 0,12121212. Então ficaria 3 na parte inteira, mais 12, e como repetiu de 2 em 2, 12 sobre 99. Depois você tiraria mínimo e ia ver quanto é que ia dar o resultado. Ok, galera? Pegou isso aqui? Tranquilo? Agora, veja bem um negócio. Depois que eu terminei esses exemplos, eu queria fazer mais 2 exemplos de dízima periódica contigo. Esse aqui, gente, ele é considerado não uma dízima periódica simples, mas sim uma dízima periódica composta. Quando que a gente sabe que uma dízima periódica ela é composta? Quando depois da vírgula, você tem algo que não fica repetindo. Isso dificulta um pouco na hora da gente resolver as continhas, mas eu vou te ensinar. Esse exemplo eu vou fazer da maneira mais formal, tá? Então, passo número 1. Passe o número 2,3555 em fração. O que a gente vai fazer? Passo número 1. Você vai pegar esse cara, que é o 2,3555, e vai chamá-lo de x. Então, o x é igual a isso aqui, ok? A gente vai fazer o uso daquela estratégia que eu te falei. Eu vou multiplicar por algum número que consiga fazer com que a vírgula ela vá para depois do período. E aí eu te pergunto, qual é o período de repetição dessa aqui? O período, cara, que fica repetindo não é o 5, amigos? Então dê um jeito da vírgula ir para depois do 5. Ou seja, para ela ir para depois do 5, e eu estou falando do primeiro 5, a vírgula ela vai ter que caminhar 2 casas. Então a gente vai multiplicar esse número por 100. Então mais uma vez a gente multiplica por 100. E ao multiplicar por 100, gente, a continha ficou assim, né? 100x, 100 vezes x, igual. Como a vírgula caminhou 2 casas, ficaria 235,555, 3 pontinhos. Agora a gente tem um problema, e eu vou te explicar qual é o problema. Se eu fizesse que nem eu tinha te ensinado antes, onde eu orientei meu aluno só a copiar essa linha de baixo, eu vou copiar ela aqui, ó. X é igual ao que mesmo? 2,355, 3 pontinhos. Eu pergunto para vocês, a gente não ia tentar cancelar tudo que tem depois da vírgula? Só que para cancelar o que tem depois da vírgula, tinham que ser coisas iguais. E nesse caso não são, porque a gente tem um número aqui que não deveria estar. Então o que a gente vai fazer? Cara, eu queria que esse 3 ele não tivesse. Para ele não estar depois da vírgula, você precisaria caminhar a vírgula. E eu precisaria caminhar a vírgula quantas casas? Uma só. Então, repara o que eu vou fazer. Ao invés de somente copiar a equação, galera, eu vou voltar lá em cima, lembrando, aqui você tinha multiplicado por 100 e tinha dado esse resultado, mas você vai retornar na equação original e multiplicar a equação original por 10, para que a vírgula ela caminhe aquela uma única casa que você queria. E se eu multipliquei por 10, veja como ficou. Ficou 10x, então 10x é igual a, como eu multipliquei por 10 e a vírgula caminhou uma casa, ficaria 23,555, 3 pontinhos, ok? Agora é o momento de você fazer o quê? Subtrair essas duas coisas. Moçada, quando a gente subtrai essas duas coisas, eu vou usar uma cor diferente aqui. Quando a gente subtrair, são continhas, né? Então vamos por partes. 100x menos 10x fica 90x. Então aqui ficaria 90x igual. Quando eu venho para o lado de cá, e eu vou subtrair esses números, nota que da vírgula para frente todo mundo vai cancelar, porque todos os algarismos são 5. Só que antes da vírgula, você não vai cancelar todo mundo. Que número vai ficar? 235 menos 23, ok? Então, para terminar, o que eu vou fazer? Se 90x é essa galera, o que seria o x? Galera, o x seria 235 menos 23 sobre... Não era 90x? Então, sobre 90. Então, o resultado ficaria assim. É claro que se eu quiser operar, né, eu posso resolver a parte de cima. 235 menos 23 vai dar um total de 232, 212 sobre 90. Então, a fração geratriz, a fração que vai gerar aquela dízima,
seria 212 sobre 90. Você conseguiu entender como é que a gente chegou lá? Beleza, galerinha? Então a fração geratriz desse número é 212 sobre 90, ok? Gente, eu vou fazer mais um treino com vocês, tá? Mais um exemplo sobre isso. Transforme o número 7,12323, e aí ele deixou claro. Quem é a repetição? A repetição é 1, 2, 3? Não, gente, a repetição é só 2, 3. Então eu vou tentar fazer com vocês. Então passo número 1, a gente vai pegar aquele amigo lindo que apareceu ali e vai chamar de x, galera. Então vamos lá. X é igual ao quê? X é igual a 7,123, 3 pontinhos, ok? Vou fazer conforme a gente combinou. Qual seria sempre o primeiro passo? Jogar a vírgula para depois do período. Como o período aqui era 23, eu preciso que a vírgula vá para depois do 23. Nota, para ela ir para depois do 23, ela vai ter que caminhar 1, 2, 3 casas. E eu só consigo caminhar 3 casas se eu multiplicasse por 1000, galera. Então 3 casas necessita de 3 zeros. Se eu necessito de 3 zeros, a minha equação ela ficaria 1000x igual a... Aí a vírgula, como eu falei, vai caminhar 3 casas, 7.123,2323. Aqui daqui para frente vai ficar um monte de 23, né, gente? Então ficou algo mais ou menos assim. Tranquilo? Agora eu vou te dar a letra. Como no exemplo anterior, você não pode só copiar o x aqui embaixo, porque se eu só copiar o x aqui embaixo, vão ter coisas depois da vírgula que não são indesejadas. Aliás, que são indesejadas. Então você precisaria que aquele 1 ele não tivesse depois da vírgula. Tá vendo que só tem um cara ali incomodando? Então eu pegaria mais uma vez a equação e eu multiplicaria por 10. Por que por 10? Porque você tem uma pessoa, tem um algarismo indesejado depois da vírgula. Se eu multipliquei por 10, nota, vai ficar 10x, eu vou escrever aqui embaixo, 10x, igual a, ao multiplicar por 10, a vírgula vai ter caminhado uma casa. Então, se ela caminhou uma casa, esse número ficaria 71,2323 pontinhos, ok? Nota que da vírgula para frente, agora todo mundo é igual, então a gente não tem mais problema. Então agora é o momento da gente juntar essas duas equações e subtrair uma da outra. Gente, vamos subtrair. Se liga só. 1000x menos 10x, cuidado para não errar isso aqui, ficaria 990x. Do outro lado, da vírgula para frente, todo mundo é 2 e 3, então vai cancelar. Então essa parte aqui ela vai deixar de existir. Então o que acabou sobrando? 7.123 menos 71. Então para isolar, quanto é que vai dar o x nosso? Quanto é que vai dar a fração geratriz? Eu não vou nem fazer as continhas, tá? 7.123 menos 71 dividido pelo número que estava na frente do x, que era 990. Então o resultado da fração geratriz vai ser o resultado dessa continha que apareceu ali. Deu para entender, galerinha? Beleza? Agora eu queria fazer o seguinte, para a gente finalizar a nossa aula com chave de ouro, esse é o jeito, digamos, mais formal, né, indicado que quando você vai fazendo uma prova discursiva, tem que achar uma fração geratriz, algo desse jeito. Mas eu queria te ensinar um jeito especial. Você notou que os números que aparecem aqui, eles têm um pouco da dízima original? Repara uma coisa. Por exemplo, o padrão de repetição aqui era o 23. Se você notar esse comecinho do número, esse comecinho é exatamente o que você tinha até o momento em que ele começou a se repetir. Porque dali para frente seria repetições daquela mesma coisa. E essa manha vai funcionar e vai ser sempre assim, galera. Então esse primeiro número que vai aparecer aqui na frente vai ser sempre o número até o momento em que ele começaria a repetir. Eu dei uma engasgada aqui, mas começou a repetir, parou, ok? Aí você sempre subtrai de algo. Por que sempre vai ser menos algo? Porque a ideia seria subtrair as equações. Só que você nota o que está subtraindo. Cara, ficou subtraindo 7 e 1, que coincidentemente são exatamente as coisas que não ficam repetindo. Então a parte de cima da fração ela é bem fácil de você manjar.
sempre vai ser o que você tem até onde ele começa a repetir, menos quem não repete. E aí eu vou começar a te ensinar um macete. Gente, olha um macetezinho que massa para você não ter que ficar toda hora fazendo isso que eu fiz, né? Ah, eu preciso achar a fração que gera isso aqui, né? Eu preciso achar a fração geratriz disso. Quais vão ser os passos? Então, passo número 1. Repara aqui. Copie o número até o final do período de repetição. Isso é, copie o número até o momento em que ele começaria a repetir. Quem é que fica repetindo aqui? Você se ligou? Não é o 56? O 56, ó. 3,1, 56, 56, 56. Então você copia até onde ele começa a repetir. 3, 1, 5, 6. Copia, dali para frente só repeteco. Pegou? Depois, subtraia de quem não forma o período de repetição, ou seja, subtraia daquilo que não repete. Quem é que não fica brincando de repetir? O 3 e 1. Então você tem que subtrair de 3 e 1. Tá vendo que eu não preciso mais chamar de x, multiplicar por 100, mas tem que lembrar disso aqui. Então lembrando, a parte de cima, copia até onde começa a repetir, menos quem não repete. Agora, a parte de baixo, galera, ela, juro para vocês, nas dízimas periódicas, sempre vão ser formadas por noves e zeros. Por que vão ser formadas por noves e zeros? Se liga só. Bote no denominador na parte de baixo, uma quantidade de noves igual ao número de algarismos do período de repetição. Só te explicando basicamente aqui. Está repetindo de quantos em quantos? Não é 5, 6, 5, 6, 5, 6? Como repetiu de 2 em 2, você tem que colocar 2 noves. Quando repete de 1 em 1, você coloca 1 9. Repete de 3 em 3, você coloca 3 noves. Então é de quanto em quanto está repetindo. Então 2 noves. E depois, por último, você coloca zeros. Às vezes tem zeros e às vezes não tem. Vou te explicar por quê. Bote no denominador uma quantidade de zeros igual ao número de algarismos após a vírgula que não fazem parte do período de repetição. Então você vai olhar depois da vírgula. Tem alguém depois da vírgula que não fica repetindo? Tem. Não tem um cara, e se tem um cara, você coloca um zero. Então, o resultado da fração geratriz seria o resultado dessa continha aqui, ok? Gente, eu só coloquei aqui, subtraí para ver quanto dava e o resultado vai dar isso aqui. Só para terminar a aula, eu queria te explicar um negócio. Você viu toda essa transformação, como que passa para a fração e você deve estar se perguntando: por que eu faço isso, meu Deus? Por que é bom transformar para fração? Vou te dar um exemplo. Digamos que você pegou no seu vestibular e tinha lá uma conta assim: quanto vale 2,3443 pontinhos ao quadrado? Gente, se você não sabe transformar para fração, você não conseguiria resolver isso aqui. Porque fazer um número ao quadrado é fazer ele vezes ele mesmo. E por mais que você seja um cara muito bom de multiplicar número com vírgula, eu acho que seria muito complexo e muito complicado você multiplicar um número que tem infinitas casas depois da vírgula, gente. Você não consegue fazer essa multiplicação através da multiplicação tradicional. Então, o que a gente faz? Primeiro, você transforma esse cara para fração. Vamos ver se você entendeu a manhãzinha? Gente, qual é o período de repetição? Não é o 4? Então, o que eu te orientei? Quer montar a fração geratriz. Copie o número até onde ele começa a repetir. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Depois a gente subtrai de quem não repete. Quem é que não fica brincando de repetir? O 2 e o 3, então 23. Na parte de baixo, lembra que só iam noves e zeros? Pergunta número 1. Quantos noves eu coloco? Apenas um 9, porque quando começou a repetir, ficou repetindo de 1 em 1. 4, 4, 4, 4. Então a gente coloca um 9 só. E quantos zeros a gente coloca? Um número de zeros, para quem não pegou, tá? Repara na minha frase. É a quantidade de algarismos depois da vírgula que não repetem. Galera, depois da vírgula que não repete, quantos caras tem? Um só. Então você coloca um zero. Então é sempre 9 e 0, ok? E como eu queria fazer essa conta ao quadrado, bastaria você elevar essa fração ao quadrado. Gente, agora se liga.
234 menos 23, 234 menos 23 ficaria 211. Então ficaria 211 sobre 90. Então, para fazer essa conta, você não precisaria levar aquele número ao quadrado. Você precisaria fazer 211 ao quadrado, ver quanto dava, e depois 90 ao quadrado, ver quanto dava. Deu para entender mais ou menos a ideia? Então, transformar em fração vai possibilitar você a fazer contas que são impensáveis de fazer se a gente não transforma. Ok, galerinha? Queridos, a gente fica por aqui. Espero que você tenha entendido esse negócio de transformação, principalmente das dízimas periódicas, que é um ponto importante. E lembra dessa regrinha que eu te falei, ok? Um beijo para todos, a gente fica por aqui e se vê na próxima aula. Compromisso meu e teu, hein, galera? Até mais, gente. Tchau, tchau.